alma assim ter certa vaga sensação de sua maturidade e, com base nessa sensação, ser refratária à disciplina. Tal sensação pode realmente provocar certo orgulho, o que impede a confiança numa autêntica disciplina espiritual. Certo estágio do desenvolvimento anímico pode permanecer oculto até certa idade, revelando-se só então, mas a disciplina pode ser justamente o meio adequado para levá-lo a manifestar-se. Se uma pessoa se fechar à disciplina, pode ser que a sua faculdade permaneça oculta na vida em questão e só volte a manifestar-se numa das vidas seguintes. Com respeito à disciplina para o conhecimento suprassensível, aqui referida, é importante evitar o aparecimento de certos mal-entendidos óbvios. Um deles pode surgir pelo fato de se achar que a disciplina queira transformar a pessoa, com relação ao seu modo global de vida, num outro ser. Só que não se trata de dar à pessoa prescrições gerais para sua conduta na vida, e sim de falar-lhe sobre práticas anímicas que, uma vez executadas, lhe darão a possibilidade de observar o suprassensível. Sobre aquela parte de suas realizações alheias à observação do suprassensível, essas práticas não exercem qualquer influência direta, a pessoa acrescenta a essas realizações o dom da observação suprassensível. A atividade dessa observação é tão distinta das realizações comuns da vida quanto o estado de vigília é do estado de sono. Um não pode perturbar o outro em mínimo grau. Quem, por exemplo, quisesse impregnar o curso ordinário da vida com impressões da visão suprassensível, se assemelharia a uma pessoa enferma cujo sono sofresse contínuas interrupções nocivas. Ao livre-arbítrio da pessoa exercitada deve ser possível provocar o estado da observação da realidade suprassensível. Na verdade, a disciplina se relaciona indiretamente com realizações da vida na medida em que sem uma certa conduta ética é impossível, ou prejudicial, a visão do suprassensível. Por isso, muito daquilo que conduz à visão do suprassensível é, ao mesmo tempo, um meio para o enobrecimento da conduta na vida. Por outro lado, pela visão no mundo suprassensível se vem a conhecer elevados impulsos morais, válidos também para o mundo físico-sensorial. Certas necessidades morais são conhecidas pela primeira vez a partir desse mundo suprassensível. Um segundo mal-entendido seria acreditar que alguma das práticas anímicas para o conhecimento suprassensível tivesse algo a ver com alterações no organismo físico. Ao contrário, tais práticas não se relacionam em absoluto com qualquer coisa que diga respeito à fisiologia ou a outro ramo das ciências naturais. Trata-se de processos puramente anímico-espirituais, tão independentes de qualquer elemento físico quanto o próprio pensamento e a percepção sádios. Por meio de tal prática, na alma nada ocorre que seja qualitativamente diverso daquilo que ocorre quando ela pensa ou julga de maneira sadia. Na mesma medida em que o pensar sádio tem menor ou maior relação com o corpo, os processos da autêntica disciplina espiritual a têm com o conhecimento suprassensível. Tudo o que se relacione de outra maneira com o homem não constitui verdadeira disciplina espiritual, e sim uma caricatura dela. É no sentido do aqui exposto que devem ser tomadas as explicações a seguir. Só pelo fato de o conhecimento suprassensível ser algo emanado da alma humana inteira é que poderá parecer serem exigidas, para a disciplina, coisas que transformam o homem em algo diferente. Na verdade, trata-se de indicações sobre práticas que oferecem à alma a possibilidade de provocar, dentro de sua vida, momentos em que ela possa observar o suprassensível. A disciplina iniciática. A elevação a um estado de consciência suprassensível só pode partir da habitual consciência diurna de vigília. É nessa consciência que vive a alma antes de sua elevação. Pela disciplina lhe são proporcionados meios que a retiram dessa consciência. A disciplina aqui considerada inicialmente oferece, dentre os primeiros meios, aqueles que podem ser designados como funções da consciência diurna comum.
Justamente os meios mais significativos são aqueles que consistem em funções silenciosas da alma. Trata-se do fato de a alma entregar-se a representações mentais bem determinadas. Essas representações mentais são as que, por sua essência, exercem uma força despertadora sobre certas capacidades ocultas da alma humana. Elas diferem das representações mentais da vida diurna desperta, cuja tarefa é reproduzir um objeto exterior. Quanto mais verdadeiramente o fazem, mais verdadeiras são. E é inerente à sua essência o fato de serem verdadeiras nesse sentido. Não tem essa tarefa as representações mentais às quais a alma deve entregar-se para a meta da disciplina espiritual. Elas são de feitio a não reproduzir algo exterior, pois têm a propriedade de atuar sobre a alma, despertando-a. As melhores representações mentais nesse sentido são as simbólicas, embora possam ser utilizadas também outras representações, pois o que importa não é seu conteúdo, mas simplesmente o fato de a alma dirigir todas as suas energias para nada mais ter em sua consciência senão as representações em questão. Enquanto na vida anímica comum suas forças se dividem em muitas direções e as representações mentais se alternam com rapidez, na disciplina espiritual o que importa é a concentração de toda a vida anímica numa representação única. Esta deve ser colocada, por livre-arbítrio, no centro da consciência. As representações simbólicas são, por isso, mais apropriadas do que as que reproduzem objetos ou fatos exteriores, pois estas últimas têm seu ponto de apoio no mundo exterior, e com isso a alma tende a estear-se menos em si mesma do que no caso das simbólicas, formadas pela própria energia anímica. O essencial não é o que se representa, importante é que, pelo modo de representação, o elemento representado liberta o anímico de qualquer dependência do físico. Chega-se a uma compreensão desse aprofundamento numa representação mental evocando diante da alma o conceito da recordação. Se, por exemplo, fixarmos o olhar numa árvore e em seguida nos afastarmos dela, de modo que já não a possamos ver, poderemos despertar de novo na alma a representação da árvore pela recordação. Essa representação mental da árvore, obtida quando esta já não se encontra diante dos olhos, é uma recordação da mesma. Ora, imaginemos conservar essa recordação na alma, deixando-a repousar, de certo modo, sobre a representação mental recordativa. Esforcemo-nos em eliminar, nesse caso, todas as outras representações mentais. Então a alma fica imersa na representação mental recordativa da árvore. Lidamos assim com uma imersão da alma numa representação mental, contudo, essa representação mental é a reprodução de algo percebido pelos sentidos. Procedendo, porém, da mesma forma com uma representação mental colocada na consciência por livre vontade, poderemos gradativamente obter o efeito desejado. Ilustraremos um exemplo de aprofundamento interior com uma representação mental simbólica. A princípio, deve-se primeiro construir na alma essa representação mental. Isso pode suceder da seguinte maneira. Imaginemos uma planta, como ela se enraiza no solo, como produz folha por folha, como desabrocha em flor. E agora imaginemos um homem postado ao lado dessa planta. Tornemos vivo em nossa alma o pensamento a respeito de como o homem possui qualidades e faculdades que, frente às da planta, podem ser chamadas de mais perfeitas. Consideremos como ele, de acordo com seus sentimentos e sua vontade, pode dirigir-se de um lugar a outro, enquanto a planta está presa ao solo. Mas também ponderemos o seguinte: sim, certamente o homem é mais perfeito do que a planta. Mas em compensação me deparo, nele, com características que não observo na planta e por cuja ausência esta me pode parecer, em certo sentido, mais perfeita do que o homem. O homem está preenchido por desejos e paixões, que ele segue em sua conduta. Em seu caso, posso falar de erros por causa de seus impulsos e paixões. No caso da planta, vejo como ela segue as puras leis do crescimento folha por folha,
e como abre impassivelmente suas flores aos castos raios do sol. Posso dizer a mim mesmo, o homem tem certa perfeição precedente à planta, mas pagou por essa perfeição ao permitir que as forças da planta em seu ser, as quais me parecem tão puras, se acrescentem instintos, apetites e paixões. Então imagino a seiva verde fluindo através da planta, sendo a expressão para as puras leis desapaixonadas do crescimento. Depois penso como o sangue vermelho circula pelas veias do homem, sendo expressão para os instintos, apetites e paixões. Deixo tudo isso surgir em minha alma como um pensamento vivo. A seguir considero como o homem é capaz de evoluir, como pode depurar e purificar seus instintos e paixões mediante suas faculdades anímicas superiores. Imagino como, dessa maneira, um elemento inferior é destruído nesses instintos e paixões, que renascem num nível superior. Então é possível imaginar o sangue como a expressão dos instintos e paixões depurados e purificados. Agora, por exemplo, dirijo o olhar espiritual à rosa e digo a mim mesmo: na seiva vermelha da rosa vejo a cor da seiva vegetal verde transmutada em vermelho, e a rosa vermelha segue, tanto quanto a folha verde, as puras e desapaixonadas leis do crescimento. O vermelho da rosa poderá ser, para mim, o símbolo de um sangue expressivo de instintos e paixões depurados, que se despojaram do elemento inferior e, em sua pureza, igualam-se às forças atuantes na rosa vermelha. Procuro agora não apenas elaborar tais pensamentos em meu intelecto, mas também torná-los vivos em meu sentimento. Posso experimentar uma sensação de bem-aventurança ao representar mentalmente a pureza e a ausência de paixão na planta em crescimento. Posso produzir em mim o sentimento de como certas perfeições superiores devem ser obtidas à custa de instintos e paixões. Isso pode transformar a bem-aventurança, sentida por mim anteriormente, num sentimento grave. Então se agita em mim um sentimento de alegria libertadora quando me entrego ao pensamento do sangue vermelho, que pode tornar-se o portador de puras vivências interiores, tal como a seiva vermelha da rosa. O importante é não ficar impassível diante dos pensamentos que servem à construção de uma representação mental simbólica. Depois de percorridos tais pensamentos e sentimentos, deve-se transformá-los na seguinte representação mental simbólica. Imagine-se uma cruz negra, seja ela símbolo para o elemento inferior aniquilado dos instintos e paixões, e no ponto onde os braços da cruz se cortam, imaginem-se os 7 rosas vermelhas resplandecentes, ordenadas em círculo. Sejam essas rosas o símbolo para um sangue que é a expressão para paixões e instintos depurados e purificados. Uma representação simbólica começa a ser evocada na alma do mesmo modo como foi ilustrado acima no caso de uma representação mental recordativa. Tal representação mental tem uma força despertadora da alma quando nos entregamos a ela em profunda interiorização. Deve-se procurar excluir qualquer outra representação mental durante o aprofundamento. Simplesmente o símbolo caracterizado deve pairar espiritualmente diante da alma, de modo tão vivo quanto possível. Não é sem razão que esse símbolo foi indicado aqui não simplesmente como uma representação mental despertadora, mas tendo sido primeiro construído por meio de representações relativas a plantas e ao homem. É que o efeito de tal símbolo depende de este ter sido configurado da maneira descrita, antes de o empregarmos na interiorização. Se o imaginarmos sem primeiro termos percorrido essa elaboração na própria alma, ele permanecerá frio e muito menos eficaz do que se houvesse recebido sua força iluminadora da alma mediante preparo. Contudo, durante a interiorização não se deve evocar na alma todos os pensamentos preparatórios, mas apenas ter, em espírito, o símbolo pairando vivamente e, nesse caso, deixar vibrar também aquela sensação que se instalou como resultado dos pensamentos preparatórios. Assim o símbolo se torna um signo ao lado da vivência da sensação, e é na demora da alma nessa vivência que reside o aspecto atuante.
Quanto mais ela se possa demorar sem que outra representação mental perturbadora venha imiscuir-se, mais eficaz será todo o processo. Contudo, é útil, fora do tempo dedicado ao aprofundamento propriamente dito, repetir com frequência a construção da imagem por meio de pensamentos e sentimentos do tipo descrito acima, para que a sensação não empalideça. Quanto mais se tem paciência com essa renovação, tanto mais significado possui a imagem para a alma. Nas explicações de meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores são fornecidos ainda outros exemplos de meios para a interiorização. Especialmente eficazes são as meditações ali descritas sobre o crescimento e o perecimento de uma planta, sobre as forças criadoras latentes numa semente, sobre as formas de cristais, etc. No presente livro, quisemos ilustrar com um exemplo a natureza da meditação. Um símbolo como o que aqui é descrito não retrata qualquer objeto ou ser exterior criado pela natureza, mas justamente por isso possui sua força despertadora de faculdades puramente anímicas. Certamente alguém poderia objetar, é verdade que o todo, como símbolo, não existe por intermédio da natureza, porém todos os detalhes foram tomados dela, a cor negra, as rosas, etc. Tudo isso é percebido pelos sentidos. Quem for perturbado por tal objeção deveria considerar que não são as reproduções das percepções sensoriais que despertam as faculdades anímicas superiores. Esse efeito é provocado simplesmente pela maneira de combinar esses detalhes, e essa combinação não reproduz algo que exista no mundo sensorial. Foi com um símbolo, a título de exemplo, que quisemos ilustrar o processo da interiorização ativa da alma. Na disciplina espiritual, pode-se empregar as mais variadas imagens dessa espécie, construindo-as dos mais diversos modos. Pode-se também indicar certas frases, fórmulas, palavras isoladas, nas quais a pessoa deve aprofundar-se. Em todo caso, esses meios para interiorização terão como meta liberar a alma da percepção sensorial e estimulá-la a uma atividade em que a impressão sobre os sentidos físicos seja insignificante e o desabrochar das faculdades latentes dentro da alma seja o essencial. Pode tratar-se também de interiorizações efetuadas meramente em sentimentos, sensações, etc., o que se mostra particularmente eficaz. Tomemos, por exemplo, o sentimento de alegria. No curso normal da vida, a alma pode experimentar alegria quando existe uma causa exterior para isso. Quando uma alma dotada de sensibilidade normal percebe como alguém realiza um ato por bondade de coração, ela sente satisfação e alegria por tal ato. Porém essa alma pode refletir sobre uma ação dessa espécie e dizer a si própria: um ato executado por bondade de coração é um ato cujo autor não age em seu próprio interesse, e sim no interesse de seu semelhante. Tal ação pode ser denominada moralmente boa. Ora, mas a alma que observa pode libertar-se inteiramente da representação mental do caso particular no mundo exterior, que lhe deu alegria ou prazer, e formar para si uma ideia abrangente da bondade de coração. Pode pensar, de certo modo, como a bondade de coração nasce pelo fato de uma alma absorver, por assim dizer, o interesse da outra, convertendo-o em seu próprio interesse. Então a alma pode comprazer-se nessa ideia moral da bondade de coração. Essa alegria não está ligada a este ou aquele acontecimento do mundo sensível, mas a uma ideia como tal. Procurando-se deixar essa alegria viva na alma durante longo tempo, isso constitui interiorização num sentimento, numa sensação. Não é, pois, a ideia o fator eficaz para o despertar das faculdades anímicas interiores, e sim a prolongada presença, na alma, de um sentimento não provocado por uma simples impressão externa isolada. Como o conhecimento suprassensível é capaz de penetrar mais profundamente na essência das coisas do que o pensar comum, de suas experiências podem resultar sensações que atuam em grau ainda mais elevado para o desenvolvimento das faculdades anímicas quando empregadas na interiorização.
Por mais que isso seja necessário aos graus superiores da disciplina esotérica, não se deve esquecer que a enérgica interiorização em sentimentos e sensações como, por exemplo, aquele caracterizado no caso da bondade de coração, já pode conduzir muito longe. Como as entidades dos homens diferem entre si, também são diferentes os meios de disciplina eficazes para cada um. Quanto à duração do aprofundamento, deve-se ter em conta que o efeito é tanto mais intenso quanto mais tranquilo e deliberado possa ser esse aprofundamento. Contudo, qualquer exagero nessa direção deve ser evitado. Certo tato interior, fruto dos próprios exercícios, pode ensinar ao discípulo em que ele deverá deter-se, nesse sentido. Via de regra, a pessoa terá de realizar tais exercícios em íntimo aprofundamento durante muito tempo antes de poder perceber seu resultado por si própria. Duas coisas são inerentes à disciplina espiritual: a paciência e a perseverança. Quem não despertar ambas as qualidades em si mesmo, não fazendo continuamente seus exercícios com toda a tranquilidade, de modo que a paciência e a perseverança constituam sempre a disposição fundamental de sua alma, não poderá alcançar muita coisa. Pelas explicações acima, fica evidente que o aprofundamento interior, meditação, é um meio para se alcançar o conhecimento dos mundos superiores, mas também que nem todo conteúdo mental aleatório conduz a eles, e sim apenas o que for configurado da maneira descrita. O caminho aqui indicado conduz inicialmente ao que se pode chamar de conhecimento imaginativo. Trata-se do primeiro grau do conhecimento superior. O conhecimento baseado nas percepções sensoriais e em sua elaboração pelo intelecto, ligado aos sentidos, pode, no sentido da ciência espiritual, ser chamado de conhecimento objetivo. É acima deste que se situam os graus cognitivos superiores, dos quais o primeiro é justamente o conhecimento imaginativo. A expressão imaginativa poderia dar o que pensar a quem considerasse imaginação apenas uma representação imaginária, sem correspondência com qualquer coisa real. Na ciência espiritual, contudo, o conhecimento imaginativo deve ser concebido como fruto de um estado de consciência suprassensível da alma. O que é percebido nesse estado de consciência são fatos e seres espirituais aos quais os sentidos não têm qualquer acesso. Como esse estado é despertado na alma mediante o aprofundamento em símbolos ou imaginações, também o mundo desse estado superior de consciência pode ser chamado de imaginativo, bem como seu respectivo conhecimento. Imaginativo significa, portanto, algo que é real num sentido diferente do que o são os fatos e entidades da percepção sensorial física. O conteúdo das representações mentais que preenchem a vivência imaginativa não importa, por outro lado, importa tudo na faculdade anímica desenvolvida durante essa vivência. Uma objeção bem provável ao emprego das caracterizadas representações simbólicas é que sua formação derivaria de um devaneio e de uma elucubração arbitrária, só podendo, portanto, ter resultados duvidosos. Diante dos símbolos subjacentes à disciplina espiritual metódica, tal raciocínio é injustificável, pois os símbolos são escolhidos de maneira a se abstrair completamente de sua relação com uma realidade sensorial exterior, podendo seu valor ser buscado unicamente na força com a qual eles agem sobre a alma quando esta afasta toda a sua atenção do mundo exterior, quando suprime todas as impressões dos sentidos e também elimina todos os pensamentos que possa nutrir por motivo exterior. A melhor ilustração do processo da meditação ocorre por sua comparação com o estado de sono. Por um lado ela se assemelha a este e, por outro, é diametralmente oposta. Ela é um sonho que, frente à consciência diurna, representa um estado superior de vigília. O importante é que, pela concentração na representação mental correspondente, a alma é obrigada a extrair de suas próprias profundezas energias muito mais potentes do que emprega na vida ou no conhecimento comuns. Com isso sua mobilidade interior é aumentada. Ela se liberta da corporalidade,
tal qual durante o sono, contudo não passa, como neste último, a uma inconsciência, e sim vivencia um mundo que nunca experimentou antes. Seu estado, embora pelo lado da liberação do corpo seja comparável ao sono, em relação à consciência diurna comum se faz designar como um estado elevado de vigília. Desse modo a alma experimenta a si mesma em sua verdadeira natureza íntima e autônoma, enquanto na vigília diurna habitual, devido ao desenvolvimento mais débil de suas forças nessa situação, só se torna autoconsciente por meio do corpo, ou seja, não experimenta a si mesma, percebendo-se apenas na imagem que, como uma espécie de reflexo, o corpo, na verdade, seus processos, esboça diante dela. Os símbolos estruturados da forma acima descrita ainda não correspondem, naturalmente, a algo real no mundo espiritual. Eles servem para emancipar a alma humana da percepção sensorial e do instrumento cerebral ao qual o intelecto está inicialmente ligado. Essa emancipação não pode acontecer até que a pessoa sinta: agora represento mentalmente algo por meio de forças para as quais nem meus sentidos nem meu cérebro servem de instrumento. A primeira experiência do homem nesse caminho é essa emancipação em relação aos órgãos físicos. Então ele pode dizer a si mesmo: minha consciência não se extingue quando deixo de lado as percepções sensoriais e o pensar intelectual comum. Posso elevar-me acima deles e sentir-me como um ser ao lado do que eu era antes. Eis a primeira experiência puramente espiritual, a observação de uma natureza anímico-espiritual do eu. Esta se desprendeu, como uma nova identidade, daquela que está ligada somente aos sentidos e ao intelecto físicos. Caso se houvesse desprendido do mundo sensível e intelectual sem o aprofundamento, a pessoa ficaria submersa no nada da inconsciência. Obviamente ela já possuía essa natureza anímico-espiritual antes do aprofundamento, mas ainda não dispunha de qualquer instrumento para observação do mundo espiritual. Era, por assim dizer, como um corpo físico desprovido de olhos para ver ou de ouvidos para ouvir. Foi só a energia empregada no aprofundamento que produziu os órgãos anímico-espirituais da entidade anímico-espiritual, antes não organizada. O que a pessoa criou para si dessa forma é também percebido em primeiro lugar. A primeira vivência é, portanto, em certo sentido, a autopercepção. É inerente à disciplina espiritual o fato de que, pela prática da autoeducação, nesse ponto de seu desenvolvimento a alma tem plena consciência de estar percebendo a si mesma nos mundos das imagens, imaginações, surgidas em decorrência dos exercícios descritos. É bem verdade que essas imagens surgem como que vivendo num novo mundo, porém a alma deve reconhecer que a princípio elas não passam de um reflexo de seu próprio ser, fortalecido pelos exercícios. E não basta reconhecer isso com um juízo correto, é preciso também ter chegado a um tal desenvolvimento da vontade que a qualquer momento possa afastar, extinguir novamente essas imagens da consciência. A alma deve poder mover-se com toda a liberdade e com plena consciência dentro dessas imagens. Neste ponto, isso faz parte da verdadeira disciplina espiritual. Se não fosse capaz disso, a alma se encontraria, no domínio das vivências espirituais, na mesma situação em que estaria no mundo físico uma alma que, ao focalizar um objeto, ficasse fascinada por ele a ponto de não poder mais afastar o olhar de sua direção. Uma exceção a essa possibilidade de extinção é constituída por um grupo de vivências imagéticas interiores que, nesse grau da disciplina espiritual, não deve desaparecer. Esse grupo corresponde ao núcleo anímico próprio, e o discípulo reconhece nessas imagens aquele elemento de si mesmo que atravessa suas repetidas vidas terrenas como seu ser fundamental. Nesse ponto, a percepção de repetidas vidas terrenas se torna uma vivência real. Com relação a todo o resto, deve reinar a mencionada liberdade das vivências. E somente após haver adquirido a faculdade de extinção é que o praticante se acerca do verdadeiro mundo espiritual exterior. No lugar do elemento extinto entra algo diferente,
no qual se reconhece a realidade espiritual. A pessoa sente-se crescer, animicamente, de algo indeterminado para algo determinado. É dessa autopercepção que se deve então passar para a observação de um mundo exterior anímico espiritual. Isso acontece quando se ordena a própria experiência interior no sentido que indicaremos a seguir. De início, a alma do discípulo espiritual é débil em relação a tudo o que há para ser percebido no mundo anímico espiritual. Ele já terá de empregar uma grande energia para reter, durante o aprofundamento interior, os símbolos ou outras representações mentais que construiu para si a partir de estímulos do mundo sensorial. Se, além disso, quiser alcançar uma verdadeira observação num mundo superior, deverá não apenas ser capaz de deter-se nessas representações. Uma vez feito isso, deverá poder permanecer num estado em que não atue sobre a alma a qualquer estímulo do mundo exterior sensível, mas também as próprias representações imaginadas, acima descritas, sejam apagadas da consciência. Só então poderá surgir nela o que se formou pelo aprofundamento. Trata-se agora de existir energia anímica suficiente para que o conteúdo assim formado seja realmente percebido de modo espiritual, não escapando à atenção, fato que acontece invariavelmente quando a energia interior desenvolvida ainda é fraca. O que se forma inicialmente como organismo anímico espiritual, devendo ser captado na autopercepção, é delicado e fugaz. Além disso, as perturbações do mundo exterior sensível e suas repercussões na memória, por mais que a pessoa se esforce em afastá-las, são grandes. Aliás, trata-se não só das perturbações que se percebem, e sim, muito mais, daquelas que não se percebem na vida cotidiana. Todavia, é justamente pela própria natureza humana em que se torna possível um estado de transição nesse sentido. O que a alma não pode realizar no estado de vigília, devido às perturbações do mundo físico, ela consegue durante o sono. Quem se entregar ao aprofundamento interior notará, se prestar a devida atenção, algo particular em seu sono. Sentirá que durante o sono ele não dorme totalmente, tendo sua alma momentos em que, apesar de estar dormindo, desenvolve certa atividade. Em tais estados, os processos naturais mantêm afastadas as influências do mundo exterior que, durante a vigília, a alma ainda não pode afastar por força própria. Uma vez, no entanto, que os exercícios de concentração tenham atuado, a alma se liberta da inconsciência durante o sono e sente o mundo anímico espiritual. Isso pode ocorrer de duas maneiras. Pode ser que para uma pessoa fique bem claro, durante o sono, agora estou num outro mundo, ou talvez ela tenha, ao despertar, a recordação, estive num outro mundo. Evidentemente, ao primeiro caso corresponde uma energia maior do que ao segundo. Por isso este último caso será o mais frequente com relação ao principiante na disciplina espiritual. Pouco a pouco, isso pode progredir a ponto de o discípulo comprovar ao despertar, durante todo o tempo de sono estive em outro mundo, do qual emergi ao despertar. Sua lembrança das entidades e fatos desse outro mundo se tornará cada vez mais definida. Em ambos os casos, produziu-se no discípulo o que se pode chamar de continuidade da consciência, a continuidade da consciência durante o sono. Com isso não se quer absolutamente dizer que o homem sempre conserva sua consciência durante o sono. Já é uma grande conquista para a continuidade de consciência quando a pessoa, habituada a dormir como qualquer outra, durante o sono dispõe de certos intervalos nos quais pode contemplar como que conscientemente um mundo anímico espiritual, ou, no estado de vigília, pode como que reconstituir esses estados transitórios de consciência. Contudo, não se deve deixar de atentar ao fato de que o processo aqui descrito deve ser concebido apenas como um estado de transição. É bom passar por esse estado transitório com vistas à disciplina, mas não se deve absolutamente acreditar que desse estado se possa extrair uma visão conclusiva a respeito do mundo anímico espiritual.
Nesse estado a alma está insegura, não podendo ainda confiar no que percebe. No entanto, graças a essas vivências ela adquire cada vez mais força para, também durante a vigília, manter afastadas de si as influências perturbadoras do mundo físico exterior e interior, alcançando a observação anímico-espiritual quando nenhuma impressão advém dos sentidos, quando o intelecto ligado ao cérebro físico silencia e também estão afastadas da consciência as representações mentais do aprofundamento, mediante as quais houve apenas uma preparação para a visão espiritual. O que é divulgado pela ciência espiritual de uma ou de outra forma nunca deveria provir de uma observação anímico-espiritual que não houvesse sido realizada em pleno estado de vigília. Duas vivências anímicas são importantes no progresso da disciplina espiritual. A primeira é aquela que leva o homem a dizer a si próprio, mesmo abstraindo de todas as impressões que o mundo físico exterior me pode oferecer: eu não olho para o meu interior como para um ser do qual seja extinta qualquer atividade. Eu contemplo um ser autoconsciente num mundo do qual nada sei enquanto me deixo estimular somente pelas impressões sensoriais e comuns do intelecto. Nesse momento a alma tem a sensação de ter dado à luz dentro de si própria, conforme descrito acima, um novo ser como núcleo de sua essência anímica. E esse ser possui qualidades totalmente diversas daquelas até então existentes na alma. A outra vivência consiste no fato de agora em diante a pessoa poder considerar seu ser anterior como um segundo ser a seu lado. Aquilo onde até então ela se sentia encerrada se torna, em certo sentido, algo com que ela se defronta. Ela se sente temporariamente fora do que normalmente considerava sua própria entidade, seu eu. É como se, em plena consciência, vivesse dentro de dois eus. O primeiro é aquele que conheceu até então, o outro se encontra acima deste como uma entidade recém-nascida. E a pessoa sente como o primeiro alcança uma certa independência frente ao segundo. Algo semelhante ao modo como o corpo humano alcança certa independência frente ao primeiro eu. Essa experiência é de grande importância, pois faculta ao homem saber o que significa viver no mundo que ele almeja alcançar pela disciplina. O segundo eu, o recém-nascido, pode agora ser conduzido à percepção no mundo espiritual. Nele pode desenvolver-se aquilo que tem, para o mundo espiritual, a mesma significação que tem os órgãos sensórios para o mundo físico sensível. Uma vez tendo essa evolução alcançado o nível necessário, o homem não apenas se sentirá como um eu recém-nascido, mas agora perceberá ao seu redor fatos e seres espirituais do mesmo modo como percebe o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Essa é uma terceira experiência significativa. Para corresponder plenamente a essa fase da disciplina espiritual, o homem precisa contar com o fato de que, com o fortalecimento das forças anímicas, o amor próprio e o sentido de si mesmo se apresentam com uma intensidade desconhecida na vida anímica normal. Seria um mal-entendido acreditar que, nesse ponto, caberia falar somente do amor próprio comum. Nessa fase da evolução, ele se fortalece de modo a assumir semelhança com uma força natural dentro da própria alma, e é preciso uma vigorosa disciplina da vontade para vencer esse forte egotismo. Esse egotismo não é como que produzido pela disciplina espiritual, ele está sempre presente, mas só alcança consciência pela vivência no espírito. A disciplina da vontade deveria evoluir paralelamente à disciplina espiritual. Existe no ser humano um forte impulso para sentir-se feliz num mundo que ele criou apenas para si. E de certa forma é preciso poder extinguir, da maneira mencionada, o que antes foi objeto de tantos esforços. No mundo imaginativo alcançado, a pessoa deve extinguir a si mesma. Por outro lado, contra isso lutam os mais poderosos impulsos do egotismo. Pode surgir facilmente a crença de que os exercícios da disciplina espiritual sejam algo exterior, independente do desenvolvimento moral da alma.
Diante disso se deve dizer que a força moral necessária para a mencionada vitória sobre o egotismo não pode ser alcançada sem que se tenha conduzido a condição moral da alma a um nível correspondente. O progresso na disciplina espiritual é inimaginável sem o surgimento simultâneo e necessário de um progresso moral. Sem força moral, o mencionado triunfo sobre o egotismo é impossível. Toda alegação de que a verdadeira disciplina espiritual não seja ao mesmo tempo uma disciplina moral é simplesmente imprópria. Só em quem desconhece tal experiência pode surgir a seguinte objeção: como é possível saber se, no caso de se acreditar ter percepções espirituais, trata-se de realidades e não de meras fantasias, visões, alucinações, etc. Acontece que quem alcançou o caracterizado nível graças a uma disciplina metódica é capaz de distinguir entre sua própria representação mental e uma realidade espiritual, do mesmo modo como um homem com intelecto sádio é capaz de distinguir entre a representação de um pedaço de ferro ardente e a existência real desse objeto que ele toca com a mão. A diferença é fornecida justamente pela experiência sadia, e por nada mais. Também no mundo espiritual, a própria vida fornece a pedra de toque. Assim como se sabe que no mundo sensível um pedaço imaginado de ferro, por mais ardente que se pense ser, não queime os dedos, o discípulo exercitado sabe se está vivenciando um fato espiritual apenas em sua fantasia ou se, em seus órgãos de percepção espiritual despertos, fatos ou entidades reais causam uma impressão. As medidas que devem ser observadas durante a disciplina espiritual para não se cair vítima de ilusões serão abordadas na exposição a seguir. É da maior importância que o discípulo espiritual tenha adquirido uma disposição anímica bem determinada quando a consciência de um eu recém-nascido desperta nele. Ora, por meio de seu eu, o homem é o condutor de suas sensações, seus sentimentos, representações mentais, seus instintos, desejos e paixões. Percepções e representações mentais não podem ser abandonadas a si mesmas na alma, devem ser ordenadas pela reflexão pensante. É o eu que manipula essas leis do pensar e que, por meio delas, introduz ordem na vida das representações mentais e dos pensamentos. Algo semelhante acontece com os desejos, os instintos, as inclinações e as paixões. As normas éticas fundamentais tornam-se os guias dessas forças anímicas, e, graças ao juízo moral, o eu se torna o guia da alma nesse domínio. Ora, quando o homem extrai de seu eu habitual um eu superior, o primeiro se torna, de certa maneira, autônomo. Dele é subtraída tanta força vital quanto a empregada no eu superior. Suponha-se que uma pessoa ainda não tenha desenvolvido em si uma certa habilidade e firmeza nas leis do pensamento e no juízo, e queira, nesse nível, dar à luz seu eu superior. Ao seu eu habitual caberá a faculdade de pensar na mesma medida em que ele a tenha desenvolvido previamente. Se a quantidade de pensamento disciplinado for demasiadamente pequena, surgirá no eu habitual emancipado um pensar e um julgar desordenados, confusos e fantasiosos. E como numa pessoa assim o eu recém-nascido só pode ser débil, na percepção suprassensível o eu inferior perturbado alcançará a supremacia, e a pessoa não mostrará equilíbrio em seu juízo para a observação do suprassensível. Se houvesse desenvolvido suficientemente a faculdade do pensamento lógico, ela poderia entregar tranquilamente seu eu habitual à sua autonomia. No domínio da ética ocorre a mesma coisa. Se o homem não houver obtido firmeza no juízo moral, se não se houver tornado suficientemente senhor das inclinações, instintos e paixões, concederá autonomia ao seu eu habitual no estado em que atuam as citadas forças anímicas. Pode haver caso em que, na constatação dos conhecimentos suprassensíveis vivenciados, o homem não se deixe tomar por um sentido tão elevado da verdade como naquilo que ele leva à consciência por intermédio do mundo físico exterior. Com um sentido assim frouxo da verdade,
Ele poderia tomar por realidade espiritual todo tipo possível de manifestação que não passasse de fantasia sua. Nesse sentido da verdade devem intervir a solidez do juízo ético, a firmeza de caráter e a profundidade de consciência, desenvolvidas no eu deixado para trás antes de o eu superior entrar em atividade com o objetivo do conhecimento suprassensível. Isto não deve, absolutamente, constituir um motivo de intimidação diante da disciplina espiritual, contudo, deve ser levado muito a sério. Quem possui a firme vontade para fazer tudo o que conduz o primeiro eu à segurança interior no exercício de suas funções não precisa, em absoluto, recuar diante do desprendimento de um segundo eu provocado pela disciplina espiritual para o conhecimento suprassensível. Deve apenas estar ciente de que a autossugestão tem um grande poder sobre o homem quando se trata de este se considerar um pouco amadurecido. Na disciplina espiritual aqui descrita, o homem alcança um tal desenvolvimento de sua vida pensamental que não pode incorrer no perigo de errar, como frequentemente se supõe. Esse cultivo do pensamento faz com que todas as necessárias vivências interiores se apresentem, porém sucedendo da maneira como devem ser percorridas pela alma, sem se fazer acompanhar por delírios prejudiciais. Sem o cultivo adequado do pensamento, as vivências provocaram uma forte insegurança na alma. O método aqui indicado faz com que as vivências se apresentem de modo que a pessoa as conheça perfeitamente, tal qual se conhecem as percepções do mundo físico numa condição anímica sadia. Pelo cultivo da vida pensante, o homem se torna mais um observador daquilo que presencia em si mesmo, ao passo que sem essa vida pensante fica desatinado dentro da experiência. Consideram-se inerentes a uma disciplina metódica certas qualidades a serem adquiridas, mediante exercícios, por quem quer encontrar o caminho para os mundos superiores. Trata-se principalmente do domínio da alma sobre a direção de seus pensamentos, de sua vontade e de seus sentimentos. O modo como esse domínio é obtido por meio de exercícios tem uma dupla finalidade. De um lado, a alma deve ser tão impregnada por firmeza, segurança e equilíbrio que possa ser capaz de conservar essas qualidades mesmo após o nascimento do segundo eu. De outro lado, esse segundo eu deve receber força e consistência interior quando estiver a caminho. O mais necessário ao pensamento do homem, para a disciplina espiritual, é objetividade. No mundo físico-sensorial, a vida é o grande mestre do humano nesse sentido. Se a alma quisesse deixar seus pensamentos vagar ao acaso, deveria logo deixar-se corrigir pela vida caso não quisesse entrar em conflito com eles. A alma deve pensar de acordo com o curso dos fatos da vida. Ora, quando o homem desvia sua atenção do mundo físico-sensorial, falta-lhe obrigatório corretivo deste último. Caso seu pensar seja incapaz de autocorreção, acabará errante como um fogo fátuo. Por isso o pensar do discípulo espiritual deve exercitar-se de modo a poder dar a si mesmo direção e meta. Firmeza interior e a faculdade de manter-se estritamente concentrado no objeto, eis o que o pensamento deve cultivar para si. Por isso os correspondentes exercícios de pensamento não devem aplicar-se a objetos estranhos e complicados, e sim àqueles simples e familiares. Quem conseguir durante meses consecutivos, ao menos por apenas 5 minutos diários, concentrar seu pensamento num objeto comum, por exemplo, num alfinete, num lápis, etc., eliminando durante esse tempo qualquer pensamento não relacionado com esse objeto, já terá feito muito nessa direção. Pode-se focalizar diariamente um novo objeto ou manter um único objeto durante vários dias. Mesmo quem se sinta um pensador, devido à sua educação científica, não deveria desprezar essa forma de tornar-se maduro para a disciplina espiritual, pois quando, durante algum tempo, dedica o pensamento a algo bem familiar, pode ter certeza de estar pensando objetivamente. Quem pergunta a si mesmo, quais são as partes que compõem um lápis?
Como se preparam os materiais para o lápis? Como serão agregados depois? Quando foram inventados os lápis? Etc. Seguramente adapta mais suas ponderações à realidade do que quem reflete sobre a origem do homem ou sobre o que é a vida. Por meio de exercícios mentais simples aprende-se mais, para uma representação mental objetiva a respeito do mundo das evoluções saturnina, solar e lunar, do que por meio de ideias complicadas e eruditas. Ora, o que importa de início não é pensar sobre isto ou aquilo, e sim pensar objetivamente por meio de energia interior. Uma vez tendo-se assimilado a objetividade por um processo físico-sensorial de fácil domínio, o pensar se acostuma a querer ser também objetivo, mesmo quando não se sente dominado pelo mundo físico sensível e suas leis. E a pessoa se liberta do hábito de deixar os pensamentos vagar a esmo. Assim como é soberana no mundo dos pensamentos, a alma deve vir a sê-lo também no âmbito da vontade. No mundo físico sensível, também é a vida que surge como soberana. Ela cria estas ou aquelas necessidades para o homem, e a vontade se sente estimulada a satisfazer essas necessidades. Na disciplina superior, o homem deve acostumar-se a obedecer estritamente suas próprias ordens. Quem adquire esse hábito se sente cada vez menos inclinado a desejar o insignificante. O lado insatisfatório e inseguro na vida volitiva consiste em desejar coisas de cuja realização não se faz uma ideia clara. Tal insatisfação pode levar toda a vida afetiva à desordem quando o eu superior quer desabrochar da alma. Um bom exercício é dar a si próprio, durante meses seguidos, uma ordem para determinado momento do dia. Hoje, exatamente a tal hora, você fará tal coisa. Então a pessoa consegue gradualmente obrigar-se ao momento e ao modo de execução da tarefa, para que sua realização seja exatamente viável. Assim ela se eleva acima do hábito nocivo de dizer eu gostaria disto ou eu quero aquilo sem pensar na viabilidade da execução. Uma grande personalidade, Goethe, atribui as seguintes palavras a uma vidente, na segunda parte do Fausto: amo aquele que deseja o impossível. E o mesmo Goethe diz: viver na ideia significa tratar o impossível como se fosse possível. Spruchin prosa. Tais sentenças não podem ser usadas como objeções ao que aqui dissemos, pois só pode realizar o que Goethe e a vidente, Manto, estabelecem quem primeiro se haja exercitado em desejar o possível, para depois, por seu intenso querer, poder lidar com o impossível de maneira que este se transforme no possível. Quanto ao mundo do sentimento, para a disciplina espiritual a alma deve ser conduzida a uma certa serenidade. Para isso é preciso que a alma se torne soberana sobre a expressão de prazer e sofrimento, de alegria e dor. É justamente face à aquisição dessa qualidade que pode surgir algum preconceito. Poder-se-ia supor que a pessoa se tornasse apática e indiferente em relação ao mundo circundante caso não se alegrasse com o prazeroso nem se penalizasse com o doloroso. Contudo, não se trata disso. Algo prazeroso deve alegrar a alma, e algo doloroso deve penalizá-la. Só que ela deve conseguir dominar a expressão da alegria e da dor, do prazer e do desprazer. Esforçando-se nesse sentido, logo notará que não se torna apática, e sim, ao contrário, mais do que antes receptiva a tudo que seja agradável e doloroso à sua volta. Sem dúvida isso exige uma auto-observação exata por tempo mais longo, quando se quer adquirir a qualidade aqui referida. Cumpre atentar ao fato de que alguém pode participar plenamente do prazer ou da dor, sem perder-se a ponto de dar expressão involuntária ao que sente. Não se deve reprimir a dor justificada, e sim o pranto involuntário. Não há repugnância diante de uma ação má, e sim o cego arrebatamento da cólera. Não há atenção a um perigo, e sim o infrutífero amedrontar-se, etc. É só por meio de tal exercício que o discípulo espiritual consegue ter em sua índole a calma necessária para evitar que, ao nascer e principalmente se ativar o eu superior, a alma leve uma vida paralela, malsã ao lado deste,
como uma espécie de sósia. Justamente diante dessas coisas, a pessoa não deveria entregar-se a qualquer autossugestão. Pode parecer a algumas pessoas que na vida comum elas já possuam certa serenidade, não necessitando, portanto, desse exercício. É justamente uma pessoa assim que o necessita em dobro. Ela pode manter muito bem a calma frente às coisas da vida comum, mas, durante a elevação a um mundo superior, o desequilíbrio apenas reprimido pode fazer-se valer muito mais. É preciso ter rigorosamente em vista que, para a disciplina espiritual, importa menos o que se aparenta possuir antes, e, muito mais, que se exercite metodicamente o necessário. Por mais que possa parecer contraditória, essa frase está correta. E seja lá o que a vida tenha proporcionado, a disciplina espiritual serve as qualidades que a própria pessoa conquistou. Se a vida ensinou irritabilidade a alguém, esse alguém deveria desaprendê-la. Se, no entanto, a vida lhe ensinou indiferença, pela autoeducação ele deveria animar-se de modo que a expressão da alma correspondesse à impressão recebida. Quem não consegue rir de coisa alguma domina tão pouco sua vida quanto aquele que, sem autodomínio, é continuamente incitado a rir. Outro meio para a formação do pensar e do sentir é a aquisição da qualidade que se pode chamar de positividade. Uma bela lenda nos conta que certa vez Jesus Cristo, acompanhado de outras pessoas, passa por um cão morto. Os demais desviam os olhos da desagradável visão. Jesus Cristo comenta, admirado, sobre a bela dentadura do animal. Toda pessoa pode exercitar-se para manter diante do mundo uma atitude anímica como a dessa lenda. O errado, o mal, o feio jamais devem impedir a alma de encontrar o verdadeiro, o bom e o belo onde quer que existam. Não se deve confundir essa positividade com falta de senso crítico, com o indiferente fechar de olhos diante do mal, falso e medíocre. Quem admira a bela dentadura de um animal morto também vê o cadáver em decomposição, porém esse cadáver não impede de ver a bela dentadura. Não se pode achar que o mal seja bom nem que o errado seja verdadeiro, mas pode-se conseguir que o mal não impeça de ver o bom, nem o errado de ver o verdadeiro. O pensar, em conexão com a vontade, experimenta uma certa maturação quando se procura impedir que vivências e experiências passadas roubem a receptividade imparcial para vivências novas. Para o discípulo espiritual, deve perder inteiramente seu significado o pensamento "eu nunca ouvi sobre isso, eu não acredito nisso". Durante algum tempo, ele deve justamente partir da atitude de deixar que, em qualquer oportunidade, cada ser e cada coisa lhe digam algo novo. De cada sopro de ar, de cada folha de árvore, de cada balbúcio de uma criança se pode aprender algo, quando a pessoa está preparada para aplicar um ponto de vista não aplicado até então. Certamente será bem possível ir muito longe com relação a essa faculdade. Aliás, não se deve, em certa idade, ignorar as experiências feitas a respeito das coisas. O que se experimenta no presente deve ser julgado de acordo com as experiências do passado. Isto de um lado da balança, de outro lado, deve surgir para o discípulo a disposição de experimentar sempre algo novo, e principalmente a crença na possibilidade de as novas vivências contradizerem as antigas. Com isso foram denominadas 5 qualidades anímicas que o discípulo espiritual tem de adquirir numa disciplina metódica: o domínio sobre o curso dos pensamentos, o domínio sobre os impulsos da vontade, a serenidade diante do prazer e da dor, a positividade no julgamento do mundo, a imparcialidade na concepção da vida. Quem se haja dedicado a exercitar-se na aquisição dessas qualidades, durante períodos consecutivos, terá ainda necessidade de levá-las a uma sintonia harmônica na alma, terá de praticá-las, por exemplo, 2 a 2, 3 e 1, etc. simultaneamente, para produzir harmonia. Os caracterizados exercícios são indicados pelos métodos da disciplina espiritual porque, quando praticados minuciosamente,
não apenas provocam no discípulo o efeito imediato mencionado acima, mas têm indiretamente ainda muitas outras consequências, necessárias no caminho para os mundos espirituais. Quem praticar suficientemente esses exercícios se deparará, durante seu transcurso, com muitas falhas e defeitos de sua vida anímica, e encontrará os meios justamente necessários para o fortalecimento e a segurança de sua vida intelectual e efetiva, bem como de seu caráter. Certamente ainda terá necessidade de muito